Agora a gente continua falando sobre mercado de trabalho, especificamente para a geração Z. Uma pesquisa recente, muito interessante, feita pela Junior Achievement, em parceria com o Manpower Group, revelou percepções significativas sobre o mercado de trabalho entre jovens e empregadores de 14 países, incluindo o Brasil. Para discutir os detalhes dessa pesquisa, eu recebo aqui o Alexandre Mutran, que é diretor executivo da organização. Boa tarde para você, Alexandre. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Obrigado. Muito sucesso para a Times Brasil. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Quais têm sido as principais dificuldades dos jovens para conseguir o primeiro emprego, Alexandre? Eu acho que a principal dificuldade é a falta de preparo além do ensino formal. O ensino formal ensina uma série de habilidades que eles precisam, mas muitas vezes o jovem não está preparado para enfrentar a realidade do mercado de trabalho. Então, entidades como a nossa, Junior Achievement, a gente faz justamente essa preparação, a gente ensina ao jovem habilidades, as soft skills, como ele vai enfrentar esse mercado de trabalho, trabalho em equipe, raciocínio lógico e outras skills assim, que são importantes para ele se preparar para esse mercado. Esse mito de que a geração Z não gosta de ficar muito tempo parada no mesmo emprego e também que ela tem alguma dificuldade em assimilar conhecimento dos mais velhos, isso é verdade? É verdade. Eu acho que a gente está vendo um choque geracional nas empresas. A geração Z ela tem valores muito fortes que ela defende, a qualidade de vida, equilíbrio entre vida e trabalho, respeito e outros. E que quando ela chega no mercado de trabalho, com as outras gerações que estão lá, ela tem uma certa dificuldade de entender esse ambiente e, ao mesmo tempo, o ambiente de trabalho tem a dificuldade de entender os anseios desse jovem. Então, uma disputa geracional que a gente precisa tratar com muito cuidado. Agora, um ponto positivo da geração Z é que ela sabe, de fato, usar as ferramentas digitais melhor do que outras gerações, né? Sim. Sem dúvida, esses jovens estão mais preparados, eles já são nativos digitais, eles já usam isso no dia a dia desde muito cedo, mas, ao mesmo tempo, eles têm dificuldades que as outras gerações não têm. E é por isso essa troca é muito importante. Por exemplo, a geração Z ela é muito nativa no celular, mas muitas vezes quando chega num computador, quando tem que usar um pacote de planilhas, editor de texto, software de apresentação, ela tem dificuldade, porque ela está acostumada com os aplicativos no celular e não tem as habilidades, às vezes até de elaboração de textos mais longos, elaboração de relatórios, que as gerações mais antigas podem então ensinar e fazer essa troca com eles. Eu imagino que a geração que cresceu com o Twitter, com o TikTok, o tempo de atenção dela é um pouco menor, né? Porque ele está acostumado com mensagens muito rápidas ali, né? Sim, e isso a gente vê inclusive em reuniões, por exemplo, eles são menos atentos em reuniões, sejam reuniões presenciais, reuniões online. Então, quase que o déficit de atenção deles é muito maior, Eles têm mais dificuldade de se concentrar, eles têm mais dificuldade de organizar tarefas, porque eles estão sofrendo uma carga gigantesca de informações, de influências. Então, fica mais difícil para eles priorizarem tarefas, para eles organizarem o dia a dia, para planejarem melhor. Fazendo até uma justiça para eles, né, Alexandre? Acho que todos nós, quando começamos a usar muito o celular, aí a gente acabou ficando com menos tempo de atenção para as coisas, querendo fazer tudo num tempo mais curto, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a tecnologia por esse lado mesmo, de deixar talvez o cérebro um pouco mais preguiçoso, um pouco menos focado, né? Agora, que áreas têm despertado mais interesse dos jovens? Os jovens têm procurado bastante áreas de vendas, atendimento ao cliente, marketing e RH. Foram as áreas que se destacaram nessa pesquisa que a gente realizou com o Manpower Group. Só que, ao mesmo tempo, as empresas nem sempre têm essas áreas para oferecer. A área de vendas e atendimento é uma área que as empresas têm bastante a oferecer, mas a gente tem visto muita vaga em tecnologia, a gente tem visto muita vaga em logística, a gente tem visto muita vaga em indústria, então precisa também haver esse encontro entre as vontades de um lado e de outro. Imagino que a escala 6x1 não seja muito popular aí, né? Não, não é. Não é porque os jovens eles buscam cada vez mais esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, eles buscam horários cada vez mais flexíveis, Um grande desafio agora é a volta ao trabalho presencial. Muitos jovens que entraram nesse mercado recentemente, pós-pandemia, se acostumaram com o formato híbrido ou com o formato remoto. Então, voltar para as empresas é um desafio grande, principalmente para as empresas na retenção desses jovens.
O que mais que você destaca da pesquisa, Alexandre? Olha, eu acho que um ponto importante que a gente pode destacar da pesquisa é a vontade desses jovens de testar novos empregos. Então, existe uma dificuldade dele permanecer. Qualquer dificuldade que ele tenha na empresa, qualquer desafio grande que ele tenha na empresa, ele está disposto a testar outros lugares, ou por questões dos valores mesmo. Então, a gente está vendo uma mudança muito grande de empregos desses jovens, sempre buscando um futuro melhor para eles. Esses dias eu vi uma entrevista de um chairman de uma grande empresa, um empresário bem tradicional aí, e perguntaram para ele o seguinte, você não fica chateado de pegar um jovem, treinar e depois ele ir para a concorrência? E a resposta dele foi a seguinte, é só pagar bem que eles não vão. Você acha que realmente o salário melhor, ele é capaz de fazer esse jovem ficar mais tempo na empresa? O salário é um fator importante, mas não é o único fator. A gente tem visto que mesmo com o salário compatível, claro, se for um salário muito acima da média do mercado, o jovem vai pensar nas contas que ele tem para pagar, na família que ele precisa ajudar, mas se for um salário pouco acima da média do mercado, muitas vezes ele vai arriscar, ele vai tentar um outro lugar onde o ambiente seja mais adequado para o que ele acredita. Você estava me falando do choque de gerações aí, né? Obviamente, talvez a geração Z não esteja muito aberta a aprender com os mais velhos, mas também eles têm coisas que talvez a gente pudesse aprender mais com eles, né? Essa coisa de equilibrar vida pessoal com trabalho é algo importantíssimo e que, sei lá, os yapes dos anos 80 aí, né? Eu que cresci nos anos 90 também ali, que comecei a trabalhar nos anos 90, a gente sempre foi muito focado na carreira ao ponto de fazer qualquer sacrifício e depois tem muita gente aí deprimida, ansiosa, talvez... esse olhar aí de equilíbrio seja importante para a gente também, né? Sem dúvida, Marcelo. Eu acho que essa troca ela é fundamental, porque tudo que nós vivemos, as gerações mais antigas viveram, né, tem muitos aprendizados bons e ruins, né, que a gente tem que levar para eles. E eles também trazem essa visão para a gente, de um equilíbrio maior da vida deles, de um respeito maior no ambiente de trabalho, coisas que a gente muitas vezes não presenciou. Então, se a gente puder conversar cada vez mais, se a gente puder instigar essas conversas cada vez mais das diferentes gerações, eu acho que é benéfico para os dois lados. Tem uma observação pessoal minha, Alexandre, eu queria ver qual a sua opinião sobre isso. Conversando com jovens, inclusive, amigos da família, etc., eu percebo que tem muito jovem com grande potencial, talvez, para estudar, para crescer, e que acaba muito atraído por esse discurso de dinheiro fácil, que vem de alguns coaches aí que estão na internet, falando de ganhar dinheiro fácil com criptomoeda, por exemplo, gente que quer entrar, talvez, nesse mercado de startups, mas sem muito empenho, e que acaba tirando um pouco o foco do jovem no estudo. Você percebe isso também? A gente percebe, e eu acho que esse é um papel fundamental que nós temos desempenhado como uma organização que está há mais de 100 anos no mundo, 130 países, e a gente faz justamente isso, a gente prepara os jovens, não só para o mercado de trabalho, mas em educação financeira, em atitudes empreendedoras, para que eles entendam onde é que eles podem fazer diferença. Alguns querem empreender, querem abrir seu próprio negócio, ou às vezes eles querem empreender a vida deles, entender como é que eles podem se posicionar melhor nas suas carreiras. E esse ponto de cursos rápidos, cursos que prometem ganhos muito fáceis, e até uma questão que é muito importante a gente atacar, que é a questão das bets hoje, né, que tem sido um risco muito grande para as famílias e principalmente para os jovens, porque eles estão perdendo dinheiro com isso, é um ponto que a gente tem que trazer, que a gente tem que mostrar para esses jovens que não é o melhor caminho, né? Que existem outros caminhos para a carreira deles e com a preparação adequada, eles acreditando que eles podem fazer, eles criando os sonhos deles e correndo atrás desses sonhos, eles têm mais chances de sucesso. Porque o empreendedorismo, ele é uma coisa muito interessante, como a gente sabe, mas até para isso você tem que estar preparado, você tem que ter conhecimento, né? Sim. O que a gente vê, muitas vezes o jovem ele tem uma visão equivocada do empreendedorismo. Primeiro, ele acha que o empreendedorismo é só ele abrir uma empresa, e não necessariamente, né? A gente fala muito sobre empreender a sua vida, porque isso é fundamental para ele. Ele preparar cada passo que ele vai dar com essa atitude empreendedora. Mas mesmo que ele queira abrir um negócio, ele tem que ter os fundamentos
de educação financeira, entender como é que funciona o fluxo de caixa, como é que funciona o desenvolvimento de um produto, como é que funciona o desenvolvimento de um mercado, o entendimento do público, todas essas questões para que ele possa ter mais sucesso no negócio dele. A gente sabe que a mortalidade de empresas no Brasil e em outros países do mundo também, ela é muito alta, né? Mas a gente também trabalha para que isso seja cada vez menor, para que o jovem tenha mais chance de abrir um negócio onde ele possa ter mais sucesso. Você acha que o jovem de hoje está escolhendo demais porque o desemprego está numa baixa histórica também? A gente tinha aí, nos anos 90, desemprego às vezes acima de 10% ao ano, né? Num ambiente desse é muito difícil você ficar escolhendo. Eu acho que assim, tem uma questão que a gente sempre, quando a gente fala dos jovens, a gente também tem que separar pelas diferentes regiões, pelas diferentes realidades desses jovens, né? Você, claro, tem uma massa de jovens, os jovens que estão fazendo boas faculdades, que estão fazendo ensino superior, muitas vezes eles têm a chance de escolher um pouco mais e eles estão escolhendo um pouco mais, eles estão analisando melhor esse mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma massa gigantesca de jovens que eles têm que abraçar a primeira ou a única oportunidade que surja para eles, né? E aí, não necessariamente, esse é um ponto que a pesquisa mostrou, não necessariamente eles estão atuando na área onde eles gostariam. A gente tem aí cerca de 40%, 50% dos jovens que abraçam qualquer emprego que aparecer para que eles possam ter ali uma renda, para que eles possam ter uma forma de se ajudar, de ajudar suas famílias. Quer dizer, é um retrato aí da desigualdade do país, né? Quem já vem de uma família que tem condições de oferecer mais estudo, já tem uma vantagem grande aí até na hora de escolher o emprego, né? Sem dúvida. Assim, o Brasil ainda é um país muito desigual. A gente tem viajado, eu tenho viajado muito pelo Brasil todo. Nós temos unidades em mais de 20 estados e a gente tem visto essas realidades diferentes, né? Você pega populações ribeirinhas, às vezes, da Amazônia, onde as pessoas não têm muitas oportunidades de emprego formal. E aí elas estão trabalhando, muitas vezes, empreendendo com bioeconomia, montando cooperativas, né? E é uma realidade muito diferente aqui de São Paulo, do Sudeste, do Sul, onde muitas vezes o emprego formal é o que salva aquele jovem, é o que dá oportunidade para aquele jovem. Às vezes é o serviço público. Em muitos estados, a carreira que eles podem encontrar é no serviço público. Então, essas desigualdades a gente tem que olhar com muito cuidado também para não generalizar a vontade desses jovens, né? E também saber diferenciar, né, Alexandre, o que é de fato empreendedorismo e o que é apenas economia informal, subemprego, né? Sem dúvida, isso a gente fala muito, né? Existe uma visão equivocada, né? Hoje, com essa massa, por exemplo, de motoristas de aplicativo, entregadores, eles estão empreendendo. Não, eles não estão empreendendo, eles estão tendo um emprego, eles estão tendo uma oportunidade de se manter, mas isso não é um empreendedorismo, porque eles não têm a possibilidade de ampliar os seus negócios. Então, quando a gente fala do empreendedorismo tradicional, é alguém que quer abrir uma empresa, que quer abrir um negócio e que quer gerar mais empregos, que quer dar oportunidade para outras pessoas, que quer crescer e que no futuro quer virar, se possível, um grande empresário. Tá certo. A gente teve um papo muito interessante agora com o Alexandre Mutran, que é diretor executivo da Junior Achievement. Obrigado pela sua participação, Alexandre. Boa tarde para você. Obrigado, boa tarde.